Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Meu nome é André, um prazer estar aqui novamente no Mindsec, né? Eu sou head hoje de segurança da informação do Grupo Cogna e do meu lado eu gostaria de apresentar o Pablo, que é o gerente de TI e operações hoje do Grupo Randon. Prazer, Pablo, bom estar aqui contigo. E o Evandro, que é hoje o responsável por toda a parte de tecnologia e segurança e informação do Grupo Ultrapar. Evandro, muito bom estar contigo. Obrigado, prazer conhecê-los. Prazer estar aqui também para compartilhar um pouco de ideias, trocar ideias e experiências aí com vocês. Legal. Bom, antes de começarmos e ir direto para o painel, eu queria trazer uma introdução de um tema bem importante que é liderança. Mas eu queria dar dois passos para trás e trazer só um pouquinho de big numbers que eu acho que é bem válido. É sábio hoje, para todos nós, que todo mundo entende o problema que nós temos hoje de transformação digital nas empresas. E esse problema é um problema raiz, né? Toda empresa hoje já é digital ou será digital em algum momento. E qual que é o problema que a gente tem sobre isso? Nós temos uma demanda reprimida de uma mudança muito grande de tecnologia. E nessa mudança, os profissionais de tecnologia fazem diferença para ajudar a alavancar os nossos negócios. Eu acho que é algo muito relevante. Eu queria trazer 3 big numbers que eu acho que vale a gente refletir antes de puxar o ponto de liderança, que eu acho que é bem válido. O primeiro eu fiz um estudo e identifiquei, a gente tem uma necessidade hoje, existe um site chamado CyberSeek, que traz hoje a quantidade de profissionais de tecnologia específico para a segurança de informação que nós temos nos Estados Unidos. Eu acabei de consultar esse site hoje, e só nos Estados Unidos hoje a gente tem uma demanda aberta de em torno de 715 mil vagas disponíveis. Acho que é algo bem importante para a gente pensar. Trazendo ainda como adicional, eu fiz uma outra associação com a Brascom, que é hoje o instituto responsável para manter toda a parte de tecnologias digitais e comunicação, e eles anunciaram que hoje nós temos uma necessidade até 2025 de em torno de 800 mil profissionais a serem contratados. Então a gente já tem um problema, o primeiro problema atual, o que vem para o futuro, e por último, agora amarrado diretamente no que nós vamos conversar no painel, é sobre uma necessidade. Eu fiz um estudo com o Gartner, e hoje, pela necessidade que a gente de ser um líder funcional, atividade matricial e tudo que a gente quer entregar para o mercado, nós temos hoje uma demanda, mais ou menos, que 12% dos CISOs que estão sentados nas cadeiras conseguem entregar o que a demanda do mercado necessita. Com base nisso, temos nós aqui para discutir de liderança, que eu acho que é algo muito relevante e muito importante. E aí eu queria começar com você, Pablo, que está aqui do meu lado. Pablo, eu queria trazer contigo como você entende que a gestão da cultura da empresa, tanto na questão de valores e organização, ela pode influenciar no papel de liderança para um bom gestor. Legal, pessoal. Boa tarde, então. Prazer estar aqui compartilhando um pouco com vocês. E nesse contexto da liderança, eu entendo que é muito importante que o líder tenha um fit cultural com a companhia, com a empresa. Então, a gente vai olhar para os valores, vai olhar para a forma de fazer que a companhia tem, o jeito de ser. E é importante que o líder tenha um pouco desse DNA consigo, para que ele consiga tracionar os seus movimentos e influenciar as pessoas positivamente para alcançar os resultados. Porque, no final do dia, a gente está falando sobre gestão de pessoas. E uma companhia, ela é formada por inúmeros CPFs. Então, esses CPFs, eles precisam ter a capacidade de inspirar as pessoas, de influenciar, de colocar a visão de futuro para onde essa área está indo, qual o propósito que nós temos para essa área, o porquê que a gente está fazendo isso. Então, cada área vai se conectando para o fim do negócio. Então, é importante que o líder tenha essa capacidade de trazer esse movimento para dentro do seu time, de mostrar o caminho a ser construído e deixar o time trabalhar e pensar em como fazer. Então, o líder dá o direcionamento, o caminho, a visão, e o time precisa ter a liberdade de pensar e fazer e encontrar as formas de chegar lá, o como.
Então eu tenho essa percepção assim de como trabalhar nessa liderança. Eu passo Legal. aqui também. Você quer adicionar, Evandro? Você quer complementar, por favor? Assim, eu acho que é interessante quanto o quão essa barra vem subindo o tempo todo, né? Então, Trita, você falou dos números, dessa escassez de profissionais, né? Profissionais das mais diversas especialidades em segurança, né? E aí ainda vem os requisitos da liderança, né? Então, além do conhecimento técnico, além da atualização constante, além da questão da cultura, dos valores, tem a questão da liderança, que é entender de pessoas, conhecer cada vez mais o seu time, se conectar com o time. E é um baita de um desafio para uma comunidade como a nossa, que é essencialmente técnica, né? E aí a cultura tem muito a ver com pessoas também, né? Valores tem a ver com pessoas. Então, o desafio só cresce. Se eu puder deixar uma recomendação, além de toda a atualização técnica que a gente tem que buscar todos os dias, acho que a gente tem que buscar estudar pessoas, buscar estudar cultura e valores, porque isso é cada vez mais importante na gestão de um time, para formar um time de alta performance nos dias de hoje. Eu queria adicionar também que eu acredito que a liderança está muito associada também no propósito cultural. Esse ponto que você trouxe é muito importante. Você acorda de manhã e você tem que entender o seu fit cultural muito com o fit corporativo e com a cultura que a organização traz. Acho que isso é bem válido, porque senão você acaba rapidamente fazendo uma transição para um outro lugar e não se encontra. Então, eu acho que isso é muito importante que a liderança pode trazer. O fit cultural, como que a empresa quer trazer isso, eu entendo que é super importante. Bom, trazendo um outro ponto, e aí a gente só vai trazer perguntas fáceis aqui hoje, eu prometo, então vai ser bem tranquilo. Eu vou trazer para você agora, Evandro, começar contigo. Qual que hoje, quando a gente olha numa visão de peso ou de uma característica de relevância, a gente sabe que um profissional de liderança hoje ele tem que ter tanto um soft skill quanto um hard skill. O que você, Evandro, nos seus processos seletivos, nas seleções internas, você considera para você ter uma boa pessoa como uma cadeira de líder? Bom, eu acho que sempre a gente tem que entender os requisitos de uma posição, se é uma liderança mais técnica, se é uma liderança mais estratégica, se é uma liderança mais executiva. Mas, inevitavelmente, o soft skill é cada vez mais exigido. Inevitavelmente, uma boa comunicação, inevitavelmente, conhecer bem do negócio, ter ali uma boa capacidade de influência, né, de construir a agenda, de pautar a agenda. Isso é cada vez mais importante hoje numa liderança. Então, esse peso que até pouco tempo atrás a gente poderia entender como equilibrado, talvez soft skills esteja ganhando cada vez mais um peso, salvo situações em que a posição exige ali um pouco mais de tecnicidade, né? Você, Pablo, por favor, poderia agregar aqui para nós? Claro, acho que contribuindo aqui, o que o colega trouxe, talvez nesses skills aqui, a autoconsciência situacional do líder. Eu acho que na escolha de um bom líder, o líder ele precisa entender o meio que ele está inserido. Então, muitas vezes ele vai estar falando com um time que é mais técnico. Então, ele precisa saber navegar dentro do time. E no outro momento, ele vai virar a cadeira e ele vai falar com o board. Então, ele precisa mudar a abordagem dele. Isso é importante. Então, ter essa linguagem, ela é fundamental para conseguir avançar. E eu entendo que também, assim, na formação do time, é fundamental que as pessoas consigam ter esse discernimento. E a parte técnica, ela é importante. Talvez num peso aí de 100%, 70% soft skill para o líder e 30% a parte técnica. Porque, de alguma maneira, ele vai precisar se comunicar com o time, se comunicar com o mercado externo para entender. Então, desenvolvendo esses dois pontos, eu acho que consegue um equilíbrio. E, principalmente, se cercar de bons profissionais e desenvolver uma ótima relação de confiança com os profissionais mais técnicos, que são a base do líder. Todo grande líder tem
uma galera por trás fazendo um trabalho fantástico e que muitas vezes acaba não aparecendo tanto. Então é papel do líder também reconhecer e trazer todo esse time junto com ele. Acho que é meu ponto aqui só para contribuir. Eu gostei da tua colocação e eu entendo e queria complementar, pelo menos em todos os processos que eu venho fazendo ou participando, eu acho que tem que ser feito muito clara, inicialmente, uma leitura da posição, né? Nós temos muito claro hoje que a área de cyber por si só, ela tem muita demanda e especificidades diferentes. Então, se eu for contratar um gerente de SOC, que eu acho que é totalmente correto numa posição de liderar um time de Blue Team, ou até de um Red Team, ou até de uma resposta a incidente, o peso do hard skill, infelizmente, ele tem que prevalecer até um pouquinho mais do que, às vezes, o próprio soft skill. Nunca deixando de deixar claro que a liderança é base. Porém, na minha cabeça, eu acho que existem posições que a liderança, você tem que ter um pouco de hard skill. Mas a gente sabe que o soft skill é algo muito carente na nossa área. Então, eu queria salientar isso. Normalmente, a área de tecnologia, principalmente ainda em segurança de informação, somos muito conhecidos por termos técnicos, mas ao mesmo tempo não conseguir falar o business language. E aí isso eu vejo hoje como um delta e convido todos que têm uma posição de liderança a tentar trabalhar isso, porque eu acho que a capacitação técnica você prepara, mas o soft skill é algo que deve ser perenemente desenvolvido e tratado. Trita, e não é exclusividade da área de segurança, né? Isso. Em toda a TI, a gente vai ter esse cenário em que uma posição ela é mais operação, ou mais técnica, ou mais executiva, né? Então, acho que vale para todo mundo, né? Desenvolver cada vez mais esses soft skills, né? Com certeza. Obrigado. Muito bom teu complemento, Evandro. Bom, para dar uma aquecida aqui no painel e trazer alguns pontos importantes, hoje nós temos no dia a dia a transformação digital por si só. E aí, puxando um pouco, e aí, Evandro, eu queria começar com você e depois o Pablo, por favor, complementa. Como que você hoje tem trabalhado ou desenvolvido a sua equipe, que nós temos uma ideia de desenvolver sempre liderança, de eu transformar as pessoas que estão de um aspecto técnico para um pouco do aspecto de negócio. Ou seja, eu consegui falar um pouco do business language e também aproximar essas pessoas para falar numa palestra de um board, ir num conselho. Eu sei que isso é uma curva gradativa, mas como que vocês, dentro do grupo ou dentro da tua experiência profissional, têm preparado esses times para eles começarem a ganhar esse skill? É um desafio diário, tá? Inclusive o time está aqui, depois eles podem complementar aí no café. Mas a gente treina. Mas a gente treina bastante. Mas a gente treina no dia a dia, não é um treinamento, não é um workshop, não é colocar na sala, sabe? Cada projeto, cada apresentação, cada agenda que a gente constrói, a gente se prepara bastante e a gente traz para a discussão as reflexões. Isso está na linguagem do negócio, isso está na linguagem executiva, isso é o que o executivo espera, isso é o que o negócio espera. Porque é um processo, é uma construção, né, o tempo todo. Então, e quanto mais a gente envolve o time nesse processo, mais o time cresce, mais o time aprende, né? Então, a gente tem adotado isso. É claro que outros processos de capacitação e treinamento contribuem, mas a prática ali numa situação real em que a gente está preparando um material para o conselho, quanto mais o time participa e quanto mais a gente discute a qualidade e a forma de comunicar aquele material, no fim do dia a gente aprende, acaba crescendo e acaba se desenvolvendo, né? Legal. Por favor, fica à vontade, Pablo. Não, excelente. Acho que é um ótimo ponto. E pensando nessa transformação, nesse desenvolvimento das pessoas, é muito importante a gente conseguir levar essa linguagem comum para todos os locais da companhia, né? Então, pode ter um grande líder que fala muito bonito lá com board, que consegue se comunicar, mas essa mensagem não chega, né, lá no porão da companhia, como a gente costuma falar, né, em todas as verticais, em todos os lugares. Então a gente precisa treinar, ter uma linguagem comum e também garimpar os talentos.
dentro dos nossos times. O mercado está muito escasso. A gente precisa olhar para dentro de casa, garimpar os talentos. Então, se sei lá, o Evandro tem uma facilidade em falar com as pessoas, ele se comunica bem, tem bons ali, skills de comunicação, vamos permitir com que ele se experimente mais, né? Então, acho que permitir que as pessoas se experimentem, arrisquem, saiam da zona de conforto, busquem algo diferente, é um grande desafio e a gente consegue começar a formar e testar as pessoas. O feedback constante, olha, estamos indo por aqui, está funcionando bem. Então, acho que o acompanhamento do líder, o apoio, ele facilita muito. Um outro ponto que eu acredito que funciona muito bem é começar a exercitar o storytelling, né, que é a capacidade de fazer sínteses, de executar uma comunicação assertiva, de contar uma história, de começar por um problema, encontrar os desafios e chegar numa solução para poder chegar no outro lado e ter uma visão sistêmica do negócio, né? Então, aprender e ter visão sistêmica também são fatores muito importantes no desenvolvimento, principalmente de pessoas que vêm de uma veia mais técnica e pretendem seguir uma carreira de liderança. A visão sistêmica, o storytelling, a comunicação são fatores fundamentais. Então, acho que só contribuindo aqui foi muito importante. E storytelling é uma excelente ferramenta. De novo, para todo mundo, não só para a liderança. Exatamente. E eu acredito que esse ponto ele é bem importante e, na verdade, não existe uma fórmula mágica, né? Eu gosto dessa, o storytelling, e, infelizmente, em algumas coisas você tem que fazer a prova quente, né? Óbvio que você, quando você está formando uma liderança e ajudar essa pessoa step by step, primeiro você sai da cadeira, né, de líder de si para líder de equipe, daqui a pouco você vira líder de líderes e depois líder de negócio. Eu acho que esta jornada tem que ter muito o papel motivacional do próprio colaborador e também da própria organização para suportar esse colaborador nessa jornada, né? Você não vai colocar, e aí de novo, ou evitar o cara jogar para fazer uma apresentação no board se ele acabou de fazer uma chave. Então, isso que vocês trouxeram do storytelling faz todo sentido. Porque, na verdade, você tem que ir construindo essa jornada de desenvolvimento de liderança e experimentando, infelizmente, mas é só dessa maneira que a gente aprende a quente, para ir colocando as pessoas para ir vivenciando aquilo. De repente, ele ali, de repente, dentro do time, mais para frente, numa apresentação um pouquinho maior, uma expansão dentro da área, e conforme for ganhando maturidade, for ganhando confiança, eu acho que essa jornada ela se transforma natural. Pelo menos é o que eu entendo, que acredito, tento praticar. Sim, se eu puder complementar, Trita, muita gente acredita que liderança é um dom, né? Na verdade, liderança é técnica também e pode ser desenvolvida, né? Acho que com estudo, com treino, com capacitação, com tecnicidade e principalmente com esforço. Acho que pegando muito daquele conceito da mentalidade de crescimento, todo mundo pode ser líder, né? E todo mundo pode ser um bom líder, né? Se fizer uso de todas as ferramentas e conhecimentos disponíveis, né? Infelizmente, na prática, né, a pessoa é colocada como líder sem sequer receber um treinamento, sem sequer ser preparada para isso. Mas se a gente investir na capacitação, no treinamento, a gente vai ter cada vez mais bons líderes. Concordo muito contigo, né? Normalmente joga, tomba o cara na cadeira e a jornada do soft skill é esquecida, né? E depois que ele está 3, 4 meses na cadeira, não, vamos preparar agora tem um treinamento de liderança. É muito importante isso, porque na verdade a gente está olhando para o retrovisor, né? Então... Ô, Trita, eu queria contribuir aqui, eu acho que esse negócio de jogar na cadeira e tudo mais, eu acho que também é importante olhar para dentro da companhia e entender como que a companhia desenvolve as lideranças. Isso é um fator muito importante. Se existe uma política, se existe um sistema de gestão, existe uma ferramenta de feedback, existe avaliações constantes, porque dessa forma é mais fácil construir. A pessoa se sente mais confortável, ela tem um acompanhamento, a companhia tem um programa de gestão, de desenvolvimento de pessoas. Então, isso também está dentro da raiz, está na cultura da empresa. Então, normalmente, uma empresa que tem bons líderes, ela forma bons líderes. Então, é um processo que também começa lá com o time de pessoas e cultura, que é um grande parceiro da nossa área e que a gente muitas vezes explora pouco.
Então, eu acho que aqui também uma mensagem importante para as lideranças de tecnologia e principalmente de segurança, cibersegurança. A gente, às vezes, fica longe do time de pessoas e cultura. E a gente precisa estar próximo. O time de pessoas e cultura pode nos ajudar com ferramentas, com ideias, com a criatividade para a gente conseguir trazer e reter pessoas. Então, isso é um fator muito importante, assim, ó, aproximar o time de pessoas e cultura. Eu acho que é um ponto super importante que ajuda muito. Gostei muito da tua colocação. Bom, para facilitar e para apimentar, vou trazer só tema fácil. E aí queria começar agora contigo, Pablo. Essa é uma pergunta bem relevante na minha cabeça, tá? Como hoje, pelos aspectos de liderança que a gente tem, como que você vem fazendo dentro do teu dia a dia para desenvolver relacionamento, business strategy, ou seja, todos os aspectos de liderança com o que nós temos no cenário atual que a pandemia trouxe para nós, que é a questão do modelo de negócio híbrido ou 100% home office. Deixar essa perguntinha aqui, ou seja, como que nós fazemos para desenvolver isso? Nossa, tranquila essa pergunta, né? Acho que resposta pronta aqui. Olha, essa aqui é difícil, gente. Eu acredito que nós estamos num momento de transformação, de repensar muitos conceitos e crenças. E o modelo, eu diria que assim, o que faz sentido para mim no momento é pensar de forma flexível. Então, a gente vai encontrar situações na formação dos times em que nós vamos precisar de uma skill específica que a gente só vai encontrar no outro lado do país ou, quem sabe, em outro lado do mundo. E, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer um onboarding dessas pessoas, fazer com que o time funcione de forma harmônica, que a gente consiga manter as coisas funcionando, fazer o relacionamento, dar atenção para o negócio, olhar para a experiência do cliente. Então, trabalhar no indicador, fazer reporte para o board. Então, assim, todas essas responsabilidades estão girando. São vários pratinhos girando na nossa frente. Então, como é que a gente acomoda isso de uma maneira mais leve? Eu acho que tendo essa flexibilidade, entendendo cada caso, conversando com as pessoas, um diálogo muito aberto e pegando o feedback do time, montando as estratégias, vendo o que funciona. Aquele conceito de agilidade, ele funciona muito bem na liderança. A liderança ela precisa aprender, errar rápido e corrigir. Então, assim, é o mindset do líder. Ele precisa estar em constante evolução, sabendo e reconhecendo onde ele foi bem, mas onde ele errou também. E chamar o time para conversar, pegar o feedback, ter um ambiente de confiança, um ambiente seguro. Estava vendo agora há pouco ali a palestra sobre o burnout. A gente precisa trabalhar para que todo mundo esteja bem. Então, eu acho que não tem uma receita de bolo. É muito particular, né? Cada líder tem o seu jeito de fazer, mas o importante é que as pessoas estejam bem. Legal, muito bom e bem baseada a forma que você colocou. Por favor, Evandro, queria ouvir você numa cadeira fácil, demanda do dia a dia, queria te entender. Eu acho que 2 ingredientes importantes numa liderança é respeito e confiança. Então, acho que isso é fundamental para desenvolver um time de alta performance. E essa discussão de modelo presencial, totalmente home office, híbrido, eu acho que ela permeia essa questão da confiança e do respeito. E dito isso, minha opinião vai na direção do modelo flexível. Ele tem que ser flexível, principalmente fazendo um paralelo aqui com a questão do perfil da liderança, que começa por ter uma clareza de qual é o esperado da posição. Eu acho que aqui na questão do modelo também depende da posição. Tem uma posição muito técnica que exige foco e concentração. O modelo de 100% home office vai funcionar muito bem num grupo que existe confiança e respeito. Mas se tem uma posição de relacionamento, uma posição que influencia, que constrói agenda, 100% home office talvez não funcione, talvez tenha que ser, né, o híbrido ou até um pouco mais para o presencial, né? Então, acho que a palavra-chave mesmo é flexibilidade dentro de um time onde existe liderança, respeito e confiança,
para focar realmente em resultado e entender que cada indivíduo num time é um indivíduo diferente, cada pessoa é uma pessoa diferente. Numa palestra recentemente eu falei sobre empatia. Todo mundo é muito comum a gente achar que empatia é se colocar no lugar do outro, né? E na verdade, se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. É impossível eu, Evandro, sentir o que o outro sente. Eu não vivi a história do outro, eu não estou conectado nos nervos cerebrais do outro, eu não vou sentir o que o outro sente. Empatia, no fim do dia, é saber que o outro é diferente e respeitar a diferença do outro. E o modelo flexível abriu, né, as formas de se fazer isso. Então, acho que quanto mais flexível for o modelo, melhor, sem deixar de olhar para o resultado, sem deixar de olhar para a cultura, sem deixar de olhar para os valores da empresa, para a característica daquela empresa. Eu acho que são vários pratinhos que a gente tem que equilibrar. Por isso que esse tema é polêmico. Ele não existe uma regra para todo o mercado corporativo. Eu acho que cada empresa vai ter o seu modelo. Cada time vai ter o seu modelo. Excelente, Evandro. Eu queria só fazer uma pequena contribuição, né? Você usou uma palavra muito importante, o resultado, né? Acho que o melhor modelo é aquele que consegue entregar o resultado esperado e as pessoas se sentem bem e tem um clima de trabalho muito bom. Porque, claro, o resultado ele é importante. Então, o melhor modelo é aquele que funciona, que dá o resultado e que acolhe bem as pessoas. É muito bom. Eu acho que o time tem que se sentir bem. A gente já teve desafios em que a gente trabalhou 2 dias e 2 noites dentro do escritório. E o time se sentiu super realizado pelo que construiu, pelo que entregou. E a gente teve situações em que a gente entregou um projeto 100% home office. E o time também se sentiu bem. Então, acho que esse é o cuidado. Não existe uma receita única. Eu gostei desse ponto e eu falo isso muito com a minha equipe no dia a dia, que eu acho que uma das coisas que tem muito claras, né? A gente tem muita diferença e o desafio do híbrido, o online, fora do país, liderança cultural, mas eu acho que uma palavrinha-chave que pode ajudar muito é o propósito. E se o líder entender o propósito, para onde ele está indo e também o propósito corporativo, eu acho que a gente tem um bom caminho aí. E aí, por último, aproveitando aqui os últimos 3 minutinhos, a gente Já disseram para monitorar. nós ali do tempo. Exato. Aproveitando, eu queria deixar a última pergunta só para facilitar, é super tranquilo, e aí pegar uma opinião pessoal de vocês. Hoje, devido à escassez de tudo que eu dei no briefing do começo, né, de profissionais, como que tem sido a esteira de desenvolvimento para a contratação de líderes? Vocês têm olhado para o mercado de uma maneira mais externa ou vocês têm olhado uma boa, velha atitude de formar dentro de casa e acabar fazendo uma transformação? Acho que esse é um último ponto bem relevante aqui para a gente trazer para a audiência. Eu posso começar aqui, acho que sendo bem direto nessa pergunta, ela é super importante. Tive experiências recentes nessa busca e vou ser muito prático aqui, vou dizer que o melhor caminho vem sendo formar pessoas dentro de casa, justamente fazendo aqui um gancho lá com a primeira pergunta, que foi a pergunta sobre como que a liderança está conectada com os valores. Então, normalmente, as pessoas que estão dentro de casa fazendo um bom trabalho, elas estão identificadas com os valores, com a cultura da empresa. Então, tecnicamente, é mais fácil preparar as pessoas do que fazer uma grande mudança de fit cultural. Então, a gente tem apostado, eu principalmente tenho apostado muito na formação de pessoas dentro do time para estar sempre com sucessores prontos para assumir novos desafios. Legal. Você, Evandro? Eu vejo, assim, olhando pelo que nós passamos nos últimos anos, a gente teve um momento de muita mudança e transformação na estrutura e a gente acabou indo mais no mercado trazer novos líderes que se complementaram com os líderes que já existiam na estrutura. E passada essa transformação, esse time ficou forte, fortaleceu-se bastante. E desde então a gente desenvolve internamente, a gente vem reconhecendo muita gente internamente. E com gratas surpresas. Então é um caminho que vale a pena investir. Legal. Eu também tenho adotado, eu acredito que
sim, tem que compor peças, que tem, às vezes você não tem o tempo hábil para formar, mas a formação da liderança dentro de casa, eu vejo que ela tem um valor muito grande, porque você já tem um aspecto cultural e o propósito embutido. Bom, gente, infelizmente nosso tempo está acabando. Dava a gente ficar a tarde inteira aqui, porque é um tema super gostoso de se falar e tem muita demanda. E aí eu queria agradecer vocês. Muito obrigado pela participação no painel e agradecer a audiência e vamos em frente. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigadão.